Este é um dos vídeos mais épicos de todos os tempos. Eu acho que você vai querer muito mandar pro seu amiguinho bolsominion passar vergonha em rede nacional. Você vai se orgulhar de ter apoiado esse canal, caso você já faça isso há muito tempo, de ter elogiado o que a gente faz aqui. Porque eu vou fazer uma comparação. Eu vou te mostrar quem são as pessoas que aparecem nas redes sociais atacando Lula ou atacando os argumentos que a gente expõe aqui. Mais especificamente, eu vou falar dessa moça aí, Pietra Bertolazzi. Eu já trouxe um vídeo aqui dias atrás, esse que tá nessa tela inclusive, onde ela passou uma vergonha internacional sendo desmentida ao vivo sobre o MST. Naquele momento, e em outros, eu já tinha dito a você, essa galera não sabe de nada. São ignorantes de pai e mãe. Eles pegam pessoas completamente desqualificadas, sem qualquer tipo de conhecimento, formação, graduação, e colocam nas redes sociais pela beleza, pela eloquência com que são teimosos. E quanto mais são ignorantes, mais eles são bem-vindos nos quadros de programas, como, por exemplo, o da Jovem Pan. Se aplica isso também ao Adrilles, para não falar que eu tô falando que é mulher. Não é? Adrilles, Caio Coppola. A fila é grande, a fila é grande. Mas não é sobre esse vídeo não é sobre esse vídeo que eu vou falar com você, não. Eu vou mostrar pra você algo muito pior. Como eu disse, você vai se orgulhar. Eu vou mostrar ela participando de um podcast. E perguntam pra ela qual é o sistema que você acha que deveria existir em vez da democracia. Aí ela responde: Idade Média. Idade Média. Idade Média? A Idade Média era uma bosta. As pessoas... Pra quem? Não... Idade Média. Idade Média, pra você que perdeu as aulas de história, foi um tempo, uma parte da história especial na Europa. Não é um regime econômico. O regime econômico se chama feudalismo, que é aplicado naquela época. Mas ainda que fosse, a gente tá falando de ausência completa e total de ciência, a igreja mandando em tudo, queimar bruxas, torturas cruéis, muito mais cruéis do que as do Bolsonaro e de Ustra. Serrar as pessoas ao meio, colocar açúcar nos corpos dentro e botar amarrado no templo para os corvos comerem, para os bichos comerem. Não, a coisa mais abominável e asquerosa. E olha, para fazer um paralelo com o que a gente vive aqui, a peste negra, né? Essa doença que dizimou quase toda a população da Europa e os contemporâneos daquela época achavam que era um castigo. Coincidentemente, por isso eu disse que você vai se orgulhar, você vai ver que a nossa diferença para esse povo é imensa. Mas, coincidentemente, se você tá aqui há tempo suficiente no canal, você já me ouviu fazer duas colocações que previam. Faltava alguém do bolsonarismo admitir. E eu já trouxe aqui, que era um dos slogans que eu usava para abrir o vídeo, era: bolsonarismo é o regime que está nos levando a mais de 1000 km por hora para trás no tempo para a Idade Média. Diz aí se você é da época que eu usava esse slogan. Esse é um motivo. E o segundo motivo foi que eu falei para você que se dependesse dos bolsonaristas, eles transformavam o país num grande canavial, eles eram senhores feudais e a gente tinha que agradecer por cortar cana para eles. Num regime insustentável. E ainda complemento dizendo que o dia que isso acabasse, eles iam pegar o dinheiro e ir embora. Então faltava alguém admitir e ela admitiu. Vou mostrar esse vídeo pra você, mas antes você tá chegando agora, se inscreva nesse canal que não te passa esse tipo de vergonha. Senta o dedo no like, deixa um comentário, manda nas suas redes sociais, segue aqui, segue Kuai, segue TikTok. E vamos rever primeiro a ignorância dela no programa Jovem Pan sobre o MST e o fato de ele ser o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, pelo menos. E aí eu vou te mostrar o vídeo da Idade Média. O que você acha também de quando ele fala que... Não, gente, isso é maravilhoso. Ele falou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Isso é ele fato. não consegue parar de mentir, mas... Gente, isso é fato! Gente, você que tá mentindo aqui, tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso com os nossos ouvintes. Tenha compromisso, isso é verdade. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Mas isso é um fato. Qual é a escala da produção? Mas isso é um fato. Isso é um fato, gente. Segundo quem? Eu tenho um grande respeito. Segundo quem? Eu tenho um grande Segundo respeito. quem, Leonardo? Você dá um Google agora que você vai ver todos os órgãos. Primeira coisa, olha a incongruência. Ele fala que o agro é fascista, aí ele fala que o MST é o maior, endossando o MST, falando que o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Baseado em quê? Mas baseado em dados. Baseado em veracidade. Quais dados? Você dá um Google e você vai ver tintim. Afinal, você tá no Google, me apresente, é verdade. Então você que tá acusando. Você que tem que ser responsável. Qual é a escala da produção do MST? Se não é
MST quem é? Se não é o MST, quem é? Qualquer outro agricultor no Brasil. Você tem que provar. O bom agro que move o nosso país, a gente sabe muito bem disso, inclusive você. Você é extremamente inteligente, tem um grande respeito. Não. Obrigada. Mas você não pode mentir assim, Rede Nacional. Mentir assim, quem tá mentindo é o candidato Lula. Eu só gostaria de saber... Não tem como você mensurar isso. Eu gostaria de saber uma coisa. Infelizmente, ele está correto. Gente, mas tá correto. Infelizmente, eu estou correto, gente. Essa discussão, nesse final, eles pelo menos falaram assim, ó, tem um... Infelizmente, o rapaz é correto. Mas todo mundo que não acompanha tanto político chega e vê sempre a gente batendo boca contra algum bolsominion em algum lugar. Pra quem não entende, são duas pessoas tentando dar certo e tem chances iguais de as duas estarem certas. Mas não é. O bolsonarismo é formado por pessoas doentes, completamente ignorantes de pai e mãe. E se nesse vídeo não ficou suficiente, tá aqui, ó. Olha o tipo de pessoa. Ah, ela tinha chance de estar certa, olha isso aqui. Qual seria a alternativa melhor que a democracia, que tu acha? Monarquia? Eu tenho um pé grande ali no libertarianismo. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter uma régua moral, uma base moral sólida, cristã. Não resolveria tanto se ela fosse islâmica. Mas como assim? Deus decide? Não entendi. Não, Deus não, mas assim, uma régua moral baseada na moral cristã mesmo. Né? Idade média. Idade média? Talvez. Mas a Idade Média era uma bosta. As pessoas quem? tinha que pegar a gripe e morrer. É isso que falam, né? Mas isso foi o iluminismo que fez, né? Essa retórica sobre a Idade Média é muito... A Idade Média não é um regime econômico. A Idade Média talvez seja uma demarcação de tempo na história humana que se passou, mais especificamente ali onde era o centro do mundo naquela época, na Europa. Naquela época dos castelos e dos cavaleiros. E o regime daquela época chamava feudalismo, nem isso ela sabe. E o feudalismo era o quê? O cara tinha uma grande propriedade de terra, ele era o rei. E aí ele tinha lá as pessoas que recebiam um lote para trabalhar lá dentro, escravidão. Eles moravam, trabalhavam para comer. Uma parte da produção ele tinha que mandar pro rei, se ele quisesse viver lá dentro. Mas não basta esse regime grotesco. Da Idade Média, com o perdão dos historiadores aí, mas eu tô puxando lá da época que eu fiz primeiro grau. E aí vocês me corrijam aí com a exatidão. Mas tinha dois filhos. O primeiro filho ia ser o senhor feudal. O segundo filho ia ser o chefe do clero, da igreja, que tinha que ter uma igreja em cada propriedade. A igreja mandava em tudo. Se você desobedecesse, você era castigado. Mas você era castigado, queimado vivo, serrado ao meio com serra. Eu não vou nem botar os vídeos aqui, as fotos aqui das punições, porque o YouTube vai desmonetizar. Eu tô falando, não é metaforicamente. Eles amarravam os membros e toravam a pessoa ali, ó, começando a serrar pela vagina até sair na boca. Eu tô falando de queimar com ferro quente, eu tô falando de queimar vivo com madeira, como acontecia com as bruxas. Aliás, você tem uma verruga? Esse dia eu tirei uma verruga aqui, eu não sei se vocês viram aqui, ó. Verruga era sinal de bruxa, é por ali que o capeta se alimentava, queimava vivo. Peste era castigo de Deus, não era a bactéria que tratava com antibiótico. E olha o que o bolsonarismo fez com a gente. Nos levou pra Idade Média, e os bolsonaristas são esses, tá? E ela fala ruim pra quem? Ruim pra todo mundo. O rei morria de lepra, naquela época chamava lepra, né? A hanseníase eles chamavam de lepra, e era um castigo. Os reis morriam com aquilo e não tinha tratamento. Sabe, naquela época, os árabes eram muito mais desenvolvidos. Eles tinham matemática, eles tinham astronomia, eles já tinham ciência. E começou, foi lá o desenvolvimento que você vê hoje. Naquela época, a humanidade na Europa estava com o freio de mão puxado. Agradeça aos árabes por a gente ter saído dessa. Não sei se você sabe, mas os números que você usa, algarismos arábicos, vêm deles, a matemática é deles. Álgebra. Sabe quem é que escreve palavras que começam com álgebra? É deles. Astronomia, filosofia, o berço do desenvolvimento daquela época era lá, porque na Europa eles ficaram travados com religião. Como o bolsonarismo quer travar a gente agora? Naquela época surgiam sociedades secretas porque não podia falar em ciência e desobedecer a igreja. Inclusive, vamos falar dos pesquisadores que foram trancafiados pela vida inteira porque falaram que a Terra era redonda. Ousaram falar que a Terra era redonda, queimados, trancados, excomungados da igreja. Ah, e o banheiro? O banheiro era coletivo, cagava num pedaço de pedra lá, que tá todo mundo junto, igual aqueles banheiros de rodoviária, quando alguém tinha banheiro. E aí você jogava no meio da rua.
banheiro coletivo que tinha uns buracos nas fossas, pegava fogo. Queimava a bunda dos bacanas. Nas casas que não tinha banheiro e nem esgoto, você cagava na panela que fazia comida e jogava na rua. Porque naquela época ninguém sabia o que era bactéria. Então você, comia com a mão suja, porque não sabia que a sujeira era responsável por doença, e jogava na rua, porque não sabia que a sujeira causava doença. A peste, inclusive, se desenvolveu por causa disso. De excesso de sujeira e convívio com ratos. Não tinha saneamento básico, não tinha sido inventado ainda. Aí, por falar nisso, os tratamentos médicos eram sangria, arrancar membros sem necessidade nenhuma, lobotomia com picador de gelo. É pra cidade que essa louca, que essa senhora honrada quer voltar. Mas não é esse o ponto. Ela ser assim, o que a gente precisa ver é o tema que eu disse na abertura do vídeo. Por que pessoas assim saíram da internet do nada e estão em programas de televisão simulando falso conhecimento e protagonizando falsos debates entre especialistas e panacas, ignorantes completos? Pessoas como o Monark, que tá aí também, e essa senhora que não sabem de nada, sobre nada. Só querem dar a sua opinião desinformada, baseada na própria bunda. É inadmissível que a gente continue permitindo que essas pessoas tenham esse protagonismo. E a mídia enchendo o bolso de dinheiro. Porque isso dá dinheiro. Porque as pessoas não querem na televisão aprender sobre história. Elas querem entretenimento. E no entretenimento eles vão se confundindo com informação, porque tá na televisão. E você acha que vai virar voto de quem segue esse tipo de gente conversando? Meu amigo, arrocha nos votos da Simone Tebet e do Ciro. Voto de quem segue esse tipo de gente você não pega. Aliás, eu não sei nem se eles conseguem votar. Deve votar, porque as urnas eletrônicas devem ter um lugar para colocar o casco fendido lá. Iluminista, né? Depois marxista, porque aí foi lá que, na verdade, foi demonizando a Idade Média, onde o Ocidente e a Europa eram majoritariamente dominados, no sentido bom, pela Igreja e pelos valores cristãos, que foi demonizando a Igreja que eles conseguiram começar o caminho deles, né? Revolucionário. Causa perplexidade, causa ojeriza. E, assim, canais que aceitam contratar esse tipo de gente para trabalhar. E tá tudo lindo. Com a concessão do Estado. Quando o Lula fala em regulamentar a mídia para criar critérios que levem o Brasil para frente, esse pessoal dá pinote. Mas você sabe por que eles dão pinote? Porque eles querem continuar te empurrando isso aí na tua família. Eu acho engraçado mostrar pessoas se beijando porque são do mesmo sexo, mostrar a ciência, mostrar a evolução, é destruir a família. Mostrar uma pessoa completamente ignorante, burra, se fingindo de intelectual, não destrói a família. Você gasta R$700 com a escola particular do seu filho para ele chegar em casa e idolatrar esse tipo de gente. Isso não destrói tua família.